Instituto de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans começa a fiscalização de veículos de grande porte. A enchente chega a bairros tradicionais do município de Parintins, no Baixo Amazonas. A Polícia Rodoviária Federal faz um balanço das operações realizadas durante a Semana Santa. O Ministério da Defesa já tem um esquema de segurança para a Copa do Mundo. Os planos foram apresentados em Manaus. A fauna e a flora da Amazônia estão em um espetáculo realizado por duas atrizes que têm paixão pela região. O espetáculo tem até um prêmio dado pela Funarte. Está no ar o Jornal da Amazônia. Boa noite. Em Parintins, a cheia do Rio Amazonas chega de uma vez em bairros tradicionalmente alagadiços da ilha. Dezenas de casas já estão com os quintais totalmente submersos pelas águas e em algumas áreas elas começam a invadir as ruas também. As águas que invadem a ilha incidem de braços do rio Amazonas, que cortam o município. De acordo com os moradores, nos últimos dias, a água os surpreendeu bastante e tomou todos os terrenos, até mesmo aqueles que já possuem casas suspensas. A gente temos lá, morando naquela lá atrás, comecei a fazer isso aqui, não deu para terminar. E aí a gente vai aguentar aqui mesmo. Pequenas pontes com pouca estrutura foram construídas pelos próprios moradores. Até um pequeno barco foi ancorado no quintal de uma das residências para servir de quarto para as crianças. Que é onde as crianças já estão dormindo, né? Porque eles têm um medo. Chega esse tempo de cheia, eles ficam com medo, porque aqui dá puraqué, dá pirarucu-boia. Ano passado, uma cobra preta mordeu minha filha aí dentro da casa. E foi um sufoco, né? A marca da última grande cheia ainda está visível nas cercas das casas. E a preocupação maior dos moradores mais antigos é que, segundo eles, as águas ainda devem subir por mais um mês. Na zona rural de Manicoré, no sul do Amazonas, comunidades foram tomadas pela enchente do rio Madeira, considerada pelos especialistas como a maior dos últimos tempos. A perca com a produção agrícola e os prejuízos ultrapassam 50 milhões de reais. No período da seca, o porto antigo da cidade fica distante aproximadamente 80 metros. Com a elevação do nível do rio, as águas atingiram a mureta de energia elétrica, obrigando a companhia energética a desligar o fornecimento para evitar acidente. Olhando do alto, dá para ter uma ideia do quanto o rio Madeira avançou entre Lagos e Igarapés, alagando plantações e muitas casas. Comunidades inteiras foram tomadas pelas águas. É o caso das que ficam na Ilha das Onças. Entre as plantações perdidas estão de macaxeira, mandioca e banana. A farinha, produto essencial na mesa do Amazônida, pode ficar mais cara. Atualmente, a saca de 50 quilos custa R$ 250 e poderá ultrapassar valor de R$ 350. Tudo por causa da cheia do rio Madeira, que acabou com as plantações de mandioca. Logicamente, os preços dos produtos agrícolas de Manicoré estão mais caros, porque devido à enchente do rio Madeira, essa enchente histórica, né, que destruiu toda a plantação da área de varzea, inclusive a farinha. A farinha está com preço elevado, é por causa disso mesmo que o IDAM, aqui, o Instituto aqui de Manicoré, nós estamos fazendo esse plantio em terra firme para suprir essa necessidade desse produto, que com certeza vai dar problema aqui nesse município. Ribeirinhos do município de Borba, também à margem do rio Madeira, no interior do Amazonas, sofrem com as casas alagadas. A comunidade Vista Alegre, pertencente ao município de Borba, é banhada pelo rio Tanumã. Cerca de 60 pessoas moram aqui. Há 4 meses, a comunidade começou a alagar. Muitas casas já foram abandonadas e quem continua sofre as consequências. O risco das crianças aqui, entendeu? Ontem mesmo a minha filha ia morrendo afogada aqui. Ainda bem que viram na hora que ela caiu na água, não estava aqui, eu estava pescando, aí ela caiu na água ali e as meninas agarraram ela. Por não ter para onde ir e para não sair de casa, esta família construiu marombas. Por falta de espaço para colocar a cama, o jeito foi deixá-la na água. O restante dos móveis também. Seu Ademar pede ajuda das autoridades. A gente tem que pedir socorro de quem tem da própria gente, o prefeito, a defesa civil, né? Qualquer coisa que vir para a gente, aceita.
Olhar mais por aqui pra gente, que a gente está abandonado. Até agora nós ainda não recebemos resposta de ninguém, da Defesa Civil, de ninguém, né? Para se deslocar, só mesmo em canoa. Os animais ficam em casas flutuantes. Cercada com arames, o objetivo é tentar evitar ataques de cobras e jacarés. Os vasos de plantas ficam em canteiros e as cebolinhas flutuando. Os moradores tratam os peixes na porta de casa, em uma ponte que também serve para colocar a churrasqueira e assar os peixes. A Defesa Civil alerta as famílias que foram atingidas pela cheia que não retornem às casas até que o processo de descontaminação seja feito para evitar os riscos de doenças. Com a redução no nível do Rio Madeira, moradores já pensam em retornar para casa, mas o coordenador da Defesa Civil de Porto Velho faz um alerta. A orientação é aquela que já está sendo veiculada na mídia, que as famílias não retornem às suas residências. Existe uma grande carga de sedimentos que é foco de doença. Chega a atingir até 80 centímetros dentro das residências, ou até mais, dependendo do local. A Defesa Civil pede que as famílias aguardem o trabalho de técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, a CEMUSA, nas moradias. Os técnicos vão até os bairros, até as comunidades, faz a borrifação, depois faz um planejamento de imunização das pessoas, tá? Higienização também da área. Aí, em seguida, entra a Secretaria de Serviços Básicos para poder fazer a retirada do material. Lembrando que algumas casas serão permitido o retorno, tá? E tem casas que não serão permitidas. Na região do Alto Madeira, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou o trabalho de borrifação e higienização das casas. Já está sendo feito, nesse momento, um trabalho em Jaci, Paraná, Bunã e Fortaleza. Tá? Já existem técnicos da saúde nesses locais, tá? No sentido de fazer a borrifação, de orientação também à comunidade. Da mesma forma, vai ser feito em todas as comunidades da área urbana e depois no Baixo Madeira. Com o nível do Rio Madeira baixando em Porto Velho, é hora de contabilizar os prejuízos. Em alguns pontos da cidade, a água ainda permanece. Em casas onde a água começa a recuar, as famílias voltam para ver o que sobrou depois da enchente. Em todas as situações, o cenário é de tristeza. Nascido e criado às margens do Rio Madeira, Moisés, que teve a casa alagada por conta da enchente, não vê a hora de voltar para casa. O que não deve acontecer tão cedo, mesmo com as águas baixando, mas por causa da sujeira e lama. É ele quem nos leva a bordo de uma voadeira para os pontos mais críticos dos bairros, à margem do Rio Madeira. Por aqui, o cenário agora é tão devastador quanto antes, quando estava submerso. Pessoas aí que lutaram de pai para filho construir sua casa e essa situação. No Triângulo, um dos primeiros bairros de Porto Velho e mais atingidos pela água, a lama formou verdadeiras praias em frente às casas. Muito difícil voltar para casa. No momento, eu estou colocando uma faixa de uns 90 dias ainda para ver se eu consigo voltar para minha casa. O bairro é formado por famílias tradicionais, como a de Dona Araci. Filha de um ex-ferroviário, vê agora a casa onde mora há 55 anos quase destruída. Para ficar desse jeito aqui, é a primeira vez e estou abismada, não sei o que falar. Muita coisa, sabe? Cadê a nossa linha do trem? Onde que vai passar a nossa Maria Fumaça? O principal ponto turístico de Porto Velho, o complexo turístico da Estrada de Ferro, que foi isolado pela Defesa Civil, está quase seco, mas agora requer uma limpeza. Muita lama impede a passagem. No comércio, a situação também é preocupante. A Feira do Produtor Rural, que fica ao lado, também continua alagada, assim como outros pequenos comércios que ficam nos bairros Baixa da União e Triângulo. Algumas ruas já tiveram o trânsito retomado. Famílias de produtores rurais atingidas pelas cheias do Rio Madeira receberam diversos atendimentos em ação social que será promovida pela Emater Rondônia, agora quinta-feira. A Emater Rondônia prepara para esta quinta-feira uma ação social voltada para as famílias atingidas pela cheia do Rio Madeira. Mais informações sobre esse evento vamos conversar agora com Silvana Castro, gerente da Emater, escritório em Porto Velho. Seja bem-vinda ao Amazon Sat. Fala um pouquinho mais dessa ação social que vai ser realizada pela Emater.
Pois é, o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura e Emater, se sensibilizou com essa situação dos nossos agricultores, do público rural, da agricultura familiar, e nós resolvemos fazer um dia diferente, de ação, cidadania, com alguns serviços, com algumas palestras para o retorno das cheias, né, quando eles voltarem, os cuidados que eles vão ter que tomar, os direitos previdenciários, além de alguns serviços de vacinação, corte de cabelos, aferindo pressão, alguns serviços de reemissão de alguns documentos que a gente faz e algumas pessoas perderam todo nessa enchente. Então vai ser um dia de alegria, um dia para as crianças se divertirem, com gincanas, com algum entretenimento que é para poder passar um dia bem alegre e esquecer um pouquinho desses problemas que está todo mundo vivendo nesse momento. Quantas famílias devem ser atendidas e de que comunidades? Bom, a gente vai atender o Baixo Madeira, o público que a gente assiste desde o Cujubim, Maravilha, até São Carlos, Aliança, várias comunidades aí do Baixo Madeira, e a gente espera aqui, nessa próxima quinta-feira, em torno de 400 a 500 pessoas que possam passar esse dia alegre com a gente aqui. Obrigada. E vale ressaltar que são somente as famílias atingidas pela cheia do Rio Madeira que serão atendidas nessa ação social. Hoje faz uma semana que a estrada AM10, que liga Manaus a Itacoatiara, desabou no quilômetro 248, no sentido capital Itacoatiara. Na terça-feira, a pista ficou interditada para manutenção, mas no início da noite foi liberada para o tráfego de veículos. Uma semana depois do desmoramento de um trecho da estrada M10 que liga Manaus a Itacoatiara, o trecho ainda não foi recuperado totalmente. Nesta terça-feira, a pista ficou interditada para a manutenção e só foi liberada no início da noite para a passagem de um veículo por vez. Quem precisa passar pelo local tem que redobrar os cuidados para evitar acidentes, pois com a chuva e as máquinas trabalhando na área, muitos veículos ficam parados na pista. Depois de ficar cerca de 2 meses interditada por causa da cheia do Rio Madeira, a rodovia federal que liga Rondônia ao Acre foi liberada no fim de semana. Foi a cheia histórica do Rio Madeira que provocou a interdição da BR-364. O nível da água foi diminuindo nos últimos dias e agora é possível ver como ficaram os trechos que estavam encobertos. No distrito de Jaci, Paraná, o asfalto desapareceu em muitos pontos. Sobram barro e buracos. Só parte da pista deve ser utilizada e os motoristas enfrentam diversas dificuldades. Neste ponto, perto da divisa com o Acre, tudo estava alagado e os caminhões só passavam puxados por tratores. Agora a água baixou. O que ficou foi muita terra. Olha a situação que enfrenta quem arrisca fazer o percurso. Alguns veículos só conseguem passar com ajuda. Só há um trator e muitas pessoas ficam horas paradas em longas filas. Umas 13 horas, mais ou menos. Difícil. Aqui é o trecho que não deixa ninguém passar, é esse aqui. São 6 quilômetros de atoleiro. Os motoristas que arriscam passar precisam fazer muitas manobras e ter sorte para conseguir chegar até a balsa para atravessar o Rio Madeira. Ao lado da balsa, enquanto seu Antônio tira a lama que secou em cima do telhado, Dona Terezinha tenta recuperar alguns móveis que tinha ficado para trás. Não deu tempo de tirar tudo que a gente tinha, né? Foi tudo às pressas, a enchente foi muito rápida e hoje a gente está vindo aqui para desenterrar o que ficou. E há muito trabalho pela frente. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes afirma que 60 quilômetros da BR-364 precisam ser totalmente refeitos. Segundo o DENIT, a obra custará 200 milhões de reais e deve ser contratada em regime de urgência. A gente vai entrar com ação imediata, que é a ação emergencial. Essa para possibilitar as condições normais de tráfego. E, num segundo momento, paralelo a esse restabelecimento de tráfego, a gente está trabalhando também com planejamento e projeto da reconstrução definitiva. Aos poucos, a rotina vai sendo retomada na BR. Ficou mais fácil para as garças encontrarem comida e pousar nas árvores que reaparecem depois da enchente.
Veja no próximo bloco. O Acre vacina só 73% das meninas contra o HPV e por isso a campanha será estendida. Nós voltamos já.